pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B, aula de português, professor Arlésio. Abra um livro didático de vocês na página 16. A gente vai ler hoje um texto, na verdade uma crônica, que é um gênero textual, e a gente vai fazer a interpretação dele. Vamos trabalhar algumas questões depois com ele e passar a atividadezinha para vocês da página 18 a 19, da página 1, do exercício 1 ao exercício 7. Então vamos ler primeiro o texto, a crônica, para a gente aprender um pouquinho sobre ele, tá? Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é o nome mesmo? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio entende, fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavaleiro. Ora, você sabe do que estou falando? Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavaleiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia, tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós. Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir, sou técnico em contabilidade. Estou muito bem de vida, não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, cara? Claro. O 8, por exemplo, tenho que fazer um rascunho antes. Mas não sou um débil mental como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavaleiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavaleiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita do quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais assim. Preste atenção nas minhas mãos. É assim. Assim. Dobra aqui e encaixa na ponta, assim. Tem mais de uma peça, eu já vem montado. É inteiriço, tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente, mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixe. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não. Escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para o que o serve? Serve assim, para prender. Entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui. Encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo?
Esse instrumento que o senhor procura funciona mais como um gigantesco alfinete de segurança. Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que sou meio expansivo. Me vê aí como é o nome mesmo? Esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo, Amor Brasileiro, Rio de Janeiro, de 1977. Pessoal, o que é esse texto? Isso aqui nada mais é que uma crônica. Uma crônica. Aí vocês devem estar perguntando, professor, o que deve ser uma crônica? Crônica, pessoal, é um gênero textual de narrativa breve, ou seja, há uma narração dos fatos. Só que é uma pequena narração, não é uma coisa extensa. Geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano. Às vezes, mistura os níveis de linguagem formal e informal. Apresenta poucos personagens, que na maioria das vezes não têm nomes específicos, pois são nomeados de maneira genérica, relacionados ao papel social exercido na situação comunicativa, como o menino, a menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom, a mulher. Muitas crônicas estruturam-se em forma de diálogo, de conversa, total ou parcial, o que produz o texto o efeito de atualidade e dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Veja só, um fato ou uma situação. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção do sentido do texto. Então, a gente voltando para o texto, a comunicação, aqui é uma crônica em que há uma certa crítica, de forma irônica também, uma crítica sobre comunicação. Para haver a comunicação, precisa que as duas partes entendam e que o canal seja limpo, que não seja interferência. No caso aqui, o comprador queria comprar um alfinete. Só que é o seguinte, o vendedor não sabia o que ele estava querendo dizer. Era uma coisa tão simples, mas a comunicação não estava batendo entre eles. O canal não estava limpo. Por isso o sistema de comunicação não foi concluído. O falante 1, que é o comprador, fala, mas o ouvidor não escuta. E essa ponte, que é o canal, não estava limpo, porque ele só falava através de quê? De característica, e não dava o nome do objeto. Não tinha como o vendedor saber qual era. Então, vamos continuar. Agora, na nossa página 18, por dentro do texto. O texto surpreendeu você? Por quê? Essa aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão responder no caderno de vocês e me enviar através do WhatsApp, tá? No meu pessoal. Então, vocês vão dar a resposta de vocês, pessoal. Segunda questão. A crônica apresenta uma situação de comunicação que envolve dois personagens, um comprador e um vendedor. Caracterize os dois personagens por meio de suas ações discursivas. Aqui, pessoal, vocês vão ler novamente o texto, a crônica, e vão dizer qual a característica do comprador e a do vendedor. Vou dar uma dica. O vendedor, sempre educado, atencioso. Terceira questão. Por que o homem que deseja comprar objetos tem dificuldade de realizar a compra? Respostinha fácil, pessoal, mas tem que ler o texto, a crônica. Quarta questão. Diante da dificuldade de se lembrar da palavra, o vendedor e o comprador tentam formas de promover a comunicação. Responda. Qual ação é realizada pelo comprador para comunicar o que deseja comprar? Transcreva um trecho do texto em que comprove sua resposta. De novo, diante da dificuldade de se lembrar da palavra, o vendedor e o comprador tentam formas de promover a comunicação. Responda.
Qual ação é realizada pelo comprador para comunicar o que deseja comprar? Ele não sabe o nome da coisa. Então ele começa a falar o que? Características dela. Olha, isso é aqui, aqui, dobra aqui, tem uma ponta pontuda. Isso. Essa é a parte do texto em que ele tenta resolver esse conflito. Letra B. Como o vendedor tenta ajudar o interlocutor? Aqui você precisa saber que o interlocutor é o comprador, o contador, tá, pessoal? Aí como é que ele tenta ajudar? Ele tenta, deixa eu ver, perguntando pro comprador como é isso, como é aquilo. Posso pegar o caderninho para você desenhar para mim? Através disso, é a forma que ele tenta ajudar. Letra C. Por que o comprador não aceita a sugestão? Talvez por orgulho. Continuando. Lê as informações que compõem o quadro sobre as características do gênero textual crônica, relacionando-os com o texto comunicação. Crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano. Às vezes, mistura os níveis de linguagem formal, que é a linguagem padrão culta, e linguagem informal, que é a linguagem que a gente fala no nosso dia a dia com nossos colegas, nossos amigos. Apresenta poucos personagens que na maioria das vezes não tem nome específico, até porque é uma narrativa breve. Se for colocar muitos personagens, não é uma narrativa breve. Como a crônica é um gênero textual curtinho, não tão extenso, se ele botasse muitos personagens, deixaria de ser uma crônica. Por isso que ela apresenta poucos personagens, que na maioria das vezes não tem nomes específicos, pois são nomeados de maneira genérica, relacionado ao papel social exercido na situação comunicativa, como o menino, a menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom, a mulher. Muitas crônicas estruturaram-se em forma de diálogo, total ou parcialmente, o que produz o texto efeito de atualidade e dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato, uma situação do cotidiano. No caso aqui do texto A Comunicação, o que leva a refletir sobre um fato é a questão da comunicação ser clara. A comunicação entre os interlocutores e o ouvinte. A ligação, a conexão deles tem que ser clara. Senão, um não entende o outro. Esse é o fato que é para ser refletido nesse texto. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso específico. O humor aqui, no caso, seria que o objeto que ele tanto explica é um objeto tão simples que é um alfinete. Mas ele esqueceu o nome. E isso às vezes acontece com a gente. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso específico na construção de sentido do texto. Então, vamos responder a quinta questão. Letra A, a pergunta. A crônica, comunicação, narra um fato do cotidiano, do dia a dia? Explique. Letra B. Os personagens são nomeados na crônica? Como é possível saber quem são eles? Explique. Letra C. O texto tem a intenção de divertir? Explique. Ele tem a intenção de quê? Ele tem tanto a intenção de divertir, como também tem a intenção de quê? De informar. Letra D. O texto tem a intenção de levar o leitor à reflexão? Explique.
Para a próxima questão, questão 6, da página 19, há algumas obras literárias intituladas crônicas que apresentam características diferentes daquelas encontradas nos textos breves, publicados em jornais e revistas, que narram assuntos do cotidiano. Observe a capa do livro As Crônicas de Nárnia e o índice de uma das crônicas. Para quem nunca leu ou viu o filme, eu indico. As Crônicas de Nárnia é um clássico infanto-juvenil. É a mistura de fantasia com ação. Veja bem, aqui está a capa do livro As Crônicas de Nárnia, de Martins Fontes. A gente vê aqui pelo índice A Viagem do Peregrino da Alvorada. Peregrino da Alvorada é o nome do navio, tá? Pelo índice, a gente vê cada índice aqui, o quadro, a bordo do Peregrino da Alvorada, as Ilhas Solitárias, tudo isso aqui é uma crônica, é um texto, é um índice, é o título de uma crônica. Responda. Letra A. Observe a divisão em capítulos apresentados no índice da crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada. Os assuntos destacados estão relacionados a acontecimentos que costumam ser vividos por nós no dia a dia, como no texto Comunicação. Justifique. Observe a divisão em capítulos apresentada no índice da crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada. Os assuntos destacados estão relacionados a acontecimentos que costumam ser vividos no dia a dia, como o texto Comunicação. Justifiquem. Letra B. É possível dizer que a crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada é uma narrativa breve? Como você chegou a essa conclusão, pessoal? Quando a gente fala em narrativa, em crônica, a sua principal característica qual é? Apresentar um assunto relacionado ao cotidiano. Mas a gente vê bem. É possível dizer que a crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada é uma narrativa breve? Como você chegou a essa conclusão? Lembra que eu falei? Se tivesse vários personagens, se fosse uma narração longa, ela deixaria de ser crônica. Porque qual é a característica da crônica? É uma narrativa breve, com poucos personagens, e ela é bastante breve, é curtinha. E o livro As Crônicas de Nárnia, ele tem mais de 500 páginas. Então já não se encaixa aqui. Não se encaixa no gênero crônica. A história é dividida. No caso, a história do Peregrino da Alvorada é dividida em vários capítulos e tem muitas páginas. Isso pode ser comprovado com a leitura do índice, que contém o nome dos capítulos e a indicação da página de início de cada um deles. A gente percebe que isso não é uma crônica, porque a crônica, sua característica é o quê? Narrativa breve, ou seja, curta, pequena, poucos personagens e que apresenta um assunto relacionado ao cotidiano. No caso aqui, as Crônicas de Nárnia, ela tem o assunto do cotidiano e tal, né? Mas elas são bastante extensas. Só o livro é mais de 500 páginas. Já não se encaixa numa narrativa breve. Isso aqui é um quê? É uma narrativa longa. Então, não é crônica. Sétima questão. Leia algumas definições que o dicionário eletrônico ROAS apresenta para a crônica. Número 1. Rubrica. História. Compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo.
Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres. A partir do século XIX, passou a refletir também a vida social, a política, os costumes e o cotidiano. 5. Texto literário breve, frequentemente narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos geralmente extraídos do cotidiano imediato. Verbete 6. Prosa ficcional, relato com personagens e circunstâncias alentadas evoluindo com o tempo. Almonte. Letra A. Qual das acepções do cotidiano correspondente à obra As Crônicas de Nárnia? Por quê? Aqui, pessoal, a gente tem 3 significados do dicionário: a rúbrica histórica, a rúbrica literária e a derivação por extensão de sentidos, rúbrica e literatura. Aqui ele está perguntando qual dessas acepções do dicionário, acepções são a 1, a 5 e a 6, né? Corresponde à obra As Crônicas de Nárnia. E por quê? Qual desses 3 significados, qual dessas 3 acepções se encaixa mais no livro As Crônicas de Nárnia? E por quê? Letra B. E o texto comunicação, a qual acepção do dicionário corresponde? Por quê? Está perguntando qual dessas 3 acepções, a 1, 5 e 6, se encaixa no nosso texto da nossa atividade, a comunicação. Qual é a acepção, qual o significado, qual é o 5, 1, o 5 ou 6 que se encaixa no texto, na crônica, a comunicação. E por quê? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi uma breve introdução sobre o gênero textual crônica. A gente vai fazer em casa agora a atividade da página 18 e 19 do exercício 1 ao 7. Por que devemos fazer essa atividade? Através dela, a gente vai concretar o nosso conhecimento. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprender. Então, a nossa atividade para casa é da página 18 a 19, exercício 1 ao 7. Pessoal, somente respostas, tá? Somente respostas com letra legível. Vocês tirem a foto do celular, mandem para mim. Fotos legíveis, que senão não dá para eu corrigir, tá? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, tirem comigo, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus.